蹴散らせロスロボス。Fala aí galera, eu sou o Stark e é o seguinte, uma coisa que a gente gosta no dia a dia são animes. E uma coisa que a gente vai descobrir aqui é o anime de Jujutsu Kaisen. Um anime que simplesmente foi comovido pelos fãs e dividido entre 50 e 50 de acordo com o público. Mas agora chega de enrolação e vamos pro início do vídeo. Jujutsu Kaisen, uma obra que no início a gente só via uma trocação franca de soco e alguns poderes legais, aí a gente passa para poderes quase semidivinos. Sim, Goku ficou muito melhor que outros presentes. Tá legal, já chega da piada, não precisa levar isso a sério, é sério. A não ser que você acabe levando, porque o Twitter tá tenso. Apesar do humor, naquela época a gente pensava quem era mais forte, o Gojo e o Sukuna, e eu era do time do Gojo. O chantilly dentro é uma delícia, especialmente... Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente rápido. Também quem é que não acabaria escolhendo entre Gojo ou Sukuna? Naquela época era meio tenso, pra dizer a verdade. Embora tudo isso, no início da obra, quando a gente acaba vendo, nós descobrimos sobre personagens como o Yuji Itadori, o Megumi Fushiguro e a Nobara Kugisaki. E eu me pergunto uma coisa, por que o Yuji não tem um poder legal? O Oda em si, ele até deu umas reclamações, dizendo que precisava fazer um anime bom através de um personagem protagonista que tinha um belo poder. E a pior parte, que pra vocês saberem, o Yuji em si não teve nenhuma coisa de relevante no anime o tempo todo, tanto que no final ele acabou tendo uma expansão de domínio meio broxa, na minha opinião. Bom, até o pessoal foi fazer uma expansão de domínio na base de funk, que foi literalmente um ringue, ou seja, esse ringue ia ter a habilidade de simplesmente fazer que a expansão de domínio do Yuji fazia que ambos ficassem sem energia amaldiçoada e uma trocação de socos. Isso aqui ia ser foda, mas não, a gente acabou não isso. Mas tirando o caso que eu tô dizendo mais coisas, como se parecesse um hater da obra, na verdade eu até gosto da obra porque eu sou um baita fã da obra em si. Porém, eu tenho que ser sincero, porque como fã tem que ver os pontos negativos da obra também. Mas não se preocupe, vai ter ponto positivo também, tá? Após um tempo do início, a gente acaba sendo visto para o Yuji, o Megumi e a Nobara tendo que ir atrás de uma maldição que se parece com um peixe, um garolho, sei lá o que é a coisa. O bicho parecia uma fusão de Insectoide com uma ameaça aquática, parecia um baiacu, pra ser honesto, né? Após uma prolongada enrolação, a gente vê que o Sukuna tem que dar conta do bicho, ele faz isso na facilidade, dá aquele sorrisinho maroto, e simplesmente quando ele vai se reencontrar com o Megumi Fushiguro, ele simplesmente arranca o coração do Yuji. Após uma prolongada batalha também, o Yuji acaba ficando desmaiado e sem vida porque ele meio que perdeu o coração, né? E aí a gente é apresentado a um dos melhores personagens de todos os tempos, o Todo. Olha que eu tô sendo legal. Agora você vai acabar só meio morto. Responde, Megumi, qual é o seu tipo de mulher? Pra tu ver, o cara já conhece o Fushiguro falando o tipo de mulher dele. E o coitado do Fushiguro recebeu só uma surra do Todo. Nem eu queria estar ali pra dizer a palavra errada pra ele. Em seguida, em Jujutsu Kaisen, a gente acaba tendo aquele torneio entre duas escolas. Depois a gente repara que o Todo e o nosso amigo Yuji Itadori acabam lutando contra a maldição Hanami. O Gojo aparece para roubar a kill do Hanami. E aí a gente prossegue lá pra frente até conhecemos o Mahito, onde simplesmente é um dos caras mais desgraçados de toda a história. Mas temos momentos bons na obra também, como o Gojo tendo que usar a expansão de domínio no Diogo, a gente vê toda aquela transição maneira, a luta do Nanami e do Yuji pra cima do Mahito, o Mahito tendo que perder a expansão de domínio porque o Yuji acabou quebrando o soco, o Toshi contra o Geto e também o Gojo enfrentar o Toshi novamente. Não só bastava o Gojo ter que ser surrado pelo Toshi, embora ele tava cansado, agora tem que ir lá e dar uma surra no Toshi e fazer ele virar a marca da Apple. Agora, quando nós chegamos a pontos mais à frente, como o arco da ponte de Shinjuku, onde conhecemos o Ezo e Keshizo, que são os, entre aspas, irmãos do Yuji, antes do próprio ter que perceber que eram seus irmãos. Depois disso, a gente chega no arco de Shibuya, temos o selamento do Gojo, o Yuji enfrentar o Chozo, que depois o Chozo fica naquela transição vendo que vê que era o seu irmão. Eu não sei quantas alucinações esse garoto viu.
Depois disso acontece muita treta nessa obra, como por exemplo, o Diogo tem que enfrentar o Sukuna com 10 dedos dessa vez, o Itadori passando daquela cena de trauma, ele vê o Nanami de arrasta pra cima por causa do Mahito, ele pensa que a Nobara foi de arrasta pra cima, ele e o todo tendo que enfrentar o Mahito, depois todo mundo indo pra cima do Kenjaku, a Urama aparece, depois o Tsukuna aparece, e em seguida essa obra não faz o menor sentido nesse arco, quando vê um monte de gente num só arco. Porém, além dessa parte, nós também temos o jogo do abate, que é onde vem a parte mais importante, vemos vários feiticeiros do passado, como Kashimo, Higuruma, também temos o Hakari e dentre outros feiticeiros, que é a luta que todos aguardavam, o Gojo vs Sukuna. Só que também temos pontos ruins para criticar essa parte, que é a próxima parte desse vídeo, ou seja, a próxima cena desse vídeo vai ser dos pontos negativos. Ok, já chega de ficar brincando e vamos para o primeiro ponto negativo da obra, que é literalmente a obra ser muito rushada. Ou seja, a gente está vendo uma obra que está indo desde o início até o fim muito rápido. E quais seriam os problemas dos fatores aqui? Um dos primeiros problemas é simplesmente apresentar o vilão muito cedo, não ter desenvolvimento para os outros personagens, não ser protagonista, entre outros. No caso, essa obra não teve quase nada de protagonista. Também nós temos a parte em que simplesmente a nossa geração é cheia de pessoas que querem coisas muito rápido, bando de precoce. Mas agora o segundo ponto que eu quero apresentar é como a falta de desenvolvimento do próprio Yuji afeta o Grêmio. Ou seja, isso aqui está afetando a obra de Jujutsu Kaisen em todas as maneiras. Pra você entender, o Yuji, a expansão de domínio dele, eu falei anteriormente que era uma coisa muito broxa. E aí a gente tá vendo muito evento para várias vezes o personagem sendo Sukuna e o Gojo, Sukuna e Gojo, Sukuna e Gojo, toda hora Sukuna e Gojo. Mas mesmo eu sendo fã do Gojo, eu queria ver o Yuji fazendo alguma coisa. E tipo, a gente só espera o Yuji aparecer alguma coisa quando ele tá com alguém no arco final, quando for enfrentar o Sukuna, só tava ele sendo suporte. O próximo ponto negativo é falar como é a falta de desenvolvimento pelo tema que eles fizeram. Ou seja, como por exemplo, toda hora a gente sempre vê um Big Tree, como o Big Tree primordial, que é Dragon Ball, Sailor Moon e Cavaleiro Zodíaco. Depois nós temos outro Big Tree que é Naruto, Bleach e também One Piece. Aí quando a gente tá vendo, temos o Jujutsu, Chainsaw Man e Hell Paradise com Big Tree sombrio. Só que em Jujutsu Kaisen a gente só vê 4 mortes, uma delas foi de proposital, que é o Kashimo. Só não vou falar da Nobara porque simplesmente a volta dela poderia ter sido melhor. Agora o próximo ponto negativo são os furos de roteiro que existem na obra, como por exemplo, Kenjaku queria fazer a união da humanidade, fazer aquela maldição sinistra, e aí no final ele é derrotado com o corte do Yuta. Aí temos aquele portão de Shinjuku que simplesmente poderia fazer as maldições indo pro outro lado do mundo e simplesmente não metem isso de novo. A origem dos clãs, a parte que simplesmente nós temos que saber como o Gojo morreu, etc, etc. E tem muita coisa que precisaria ser explicado, só que não é explicado. O penúltimo ponto negativo é a desvalorização de personagens que podiam ter um belo potencial, como o Yuta depois do Jujutsu Kaisen Zero. O Yuta simplesmente foi apresentado com um cara com um poder roubado, que é de copiar as técnicas que ele quisesse. Além do fato que ele era bom de esgrima, poderia usar energia reversa nele, mesmo em todo mundo, e tinha a Rika, que era a maldição dela. E ele tinha um poder roubado, que é aquele golpe explosivo roxo. Aí quando vai ver, quando a gente vai pro mangá, o cara tá com trauma da Rika, não é nem a maldição, é o trauma. Ele tem um nerf gigante no seu poder, que simplesmente ele precisa fazer uma regra específica. Ou seja, ele tem que usar a Rika para simplesmente comer um pedaço de alguém para ter os poderes desse alguém. E outra coisa, se a pessoa usar energia reversa, esse poder vai pro ralo. Então cadê o sentido de você roubar o poder da pessoa se ela só usar energia reversa? E por fim, o último ponto negativo é o final da história, porque como eu mesmo disse antes, existiam muitas coisas que podiam ser explicadas, mas por um baita furo de roteiro, como por exemplo a ponte de Shinjuku que tinha um portão do lado de fora do mundo. Além do fato que simplesmente o final não entregou totalmente tudo, a gente simplesmente vê uma parte sem sentido que tem uma breve explicação de tudo, além de vermos muito das pessoas que foram mortas indo de volta para a vida, como o Higuruma, que ele falou aquele discurso enorme de passar a tocha para a próxima geração, e repara que o cara tá vivo. Então todo aquele discurso foi pro ralo. Mas no caso desse final, ainda temos um pouco depois do final que mostra o Yuji com aquela garota, o Yuta e a Mai que tendo filhos, etc, etc. Não é tipo um final que você fala, meu Deus, que horrível, eu estou arrependido de ver essa obra. Não, é um final meio dane-se. Agora que a gente já fez isso, vamos fazer outra coisa.
Agora que eu já critiquei até demais a Sobra, vamos falar dos pontos positivos dela. E um dos pontos positivos da própria é o carisma que o Yuji tem, porque o Yuji em si, ele demonstra ser uma pessoa pacífica e muito benevolente. No caso, mesmo quando a situação tá tensa, quando o assunto é ele estar com seus amigos, ele é uma boa pessoa. O próximo ponto positivo é o próprio Gojo, que é um personagem que eu gosto, porque a gente acaba vendo muito do Gojo, vê o passado do Gojo, a gente tem aqui um apelo pelo personagem. A gente acaba sentindo muito, a gente tem um apego por ele. E depois dele ter morrido, a gente viu muita pessoa ficando triste só com o próprio. E eu quase fiquei triste. O próximo motivo bom que a gente tem que explicar é o sistema de poder, que ele foi até bem feito. Tipo, não é um bicho de 7 cabeças como os Kidous do Shinigami de Bleach, porque eu aposto que ninguém lembra de mais nenhum a não ser o Hadou 90 do Aizen. E por isso eu tenho muita coisa para dizer que o sistema de poder desse anime é muito bem feito. Mas às vezes a gente fica até meio confuso de saber como, o que e quando isso foi acontecer, porque a gente fica até com a dúvida no início de tudo. Como o Gojo venceu na primeira vez, a gente repara que o cara tava só a metade depois. Pra ser honesto, até eu não sabia que poderia acontecer isso. Uma coisa que eu acho bem interessante também na obra é o fato que as expansões de domínio são bem variadas e dependem do poder do personagem, como o do Diogo, que simplesmente o cara é uma maldição de vulcão e usa poderes de fogo, sua expansão tem a ver com o vulcão. O Satoru Gojo, que é o ilimitado, tem a ver com o limitado também. O Sukuna, que é na base de corte, que simplesmente tem a ver com corte, com o seu santuário malévolo, e por aí vai com os personagens. Um ponto positivo que eu gostaria de dizer também é pelo fato da arte de Jujutsu Kaisen, quer dizer, a arte do final do mangá não estava uma das melhores coisas, na minha honesta opinião, porque sinceramente a arte que estava ali para de uma arte até meio simples que eu poderia fazer. O assunto é que a arte lá pro início estava muito bem feita. A expansão de domínio do Sukuna também estava uma das coisas mais excepcionais que eu já vi, viu? Isso era antes de ver o Input Man, só que no caso, o Input Man é só imagens. Eu sinto que esse comentário meu vai dar uma treta, mas eu também não tô nem aí porque eu não sou muito fã de One Punch Man. Agora, uma coisa que eu posso dizer que apesar dos pontos negativos que sejam furos de roteiro, pelo menos são furos de roteiro que a gente até deixa quieto, porque, bom, não vai fazer muita falta se tiver ou não, embora que se tivesse ia ser muito legal a gente ver. Não é como no caso de Kimetsu no Yaiba, que a gente vê um furo de roteiro como a Nezuko sobreviveu ao sol. Isso aqui não tem explicação nenhuma, eles quebraram a regra do anime. E sobre os 50-50 do início, não é o 50-50 do Naruto que as pessoas gostam ou odeiam, mas sim o 50-50 se a obra vai ser lembrada ou se ela vai ser esquecida, como qualquer outra obra que eu já vi por aí de 12 episódios. Não é algo que eu diria ser preocupante, mas acontece. Agora, chegando perto do final, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a obra é que, se eu fosse classificar ela de acordo com todos os seus pontos positivos e negativos, eu diria que ela seria um 7 para 8 de 10. É até equilibrado. Mas agora uma coisa que também posso me irritar é a lore de Jujutsu Kaisen. Todo mundo tem uma lore totalmente tóxica, como Kimetsu no Yaiba, One Punch Man e dentre outros, só que a de Jujutsu Kaisen é bem tóxica. Os caras simplesmente pensam que o Gojo pode vencer todo mundo porque ninguém vai tocar nele ou porque simplesmente ele vai usar o roxo e pensam que simplesmente o roxo vai obliterar todo mundo, sendo que na verdade o roxo é tipo um triturador, não um Hakai, né? Apesar da lore tóxica, ainda vale a pena assistir Jujutsu para você acompanhar o anime e ver como ele está se mostrando e se fazendo na transição. Quer dizer, a luta do Sukuna vs Mahoraka não teve uma das melhores imagens no mundo, é claro, mas pelo menos não é aquele dragão de CGI do anime do One Sword God. Se tem uma coisa que eu não sou muito fã é quando o perdão é de um mau jeito, é que nem representatividade de mau jeito, que isso forma lacração. Mas como eu posso descrever isso? É que nem Naruto, ou seja, Naruto, quando é feito do mau jeito que a gente viu ele perdoando o Obito, que é o cara que matou os pais dele, além de fazer toda aquela atrocidade na aldeia da Folha com a raposa, e ter feito o Uchiha Madara voltar. Então não é tipo uma forma de mau jeito porque eles romantizam o vilão, como fizeram com o Obito, mas no caso de Jujutsu Kaisen eles nem romantizaram o vilão, foi só o Sukuna e o Yuji perdoando o Sukuna. Igual o fato do Yuta ter que entrar no corpo do Gojo e ter que dizer que ele vai fazer tudo aquilo para enfrentar o Sukuna, só que no caso ele não consegue nem fazer um terço do que o Gojo estava fazendo. Mas se tem algo que consegue ser mais comovente pro meu lado de me fazer ficar decepcionado é com a luta do Hakari, que simplesmente foi toda jogada pelo escanteio. Eu queria ver a luta do Hakari, que foi contra a Uraume. No final das contas, a Uraume também foi lá pro 7 além porque o Sukuna perdeu.
Ela não teve vários motivos para poder continuar ali se não tiver o seu mestre. Aliás, tem muitas pessoas que pensam se a Uraramo é homem ou se é mulher, sendo que eu já tinha falado antes que era homem. Mas isso aqui não importa, porque aqui o fato do vídeo, a gente tem que falar sobre o Jujutsu Kaisen em todos os seus pontos. Porém, enfim, a gente tá vendo que o vídeo tá indo pro final, e esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado, se inscrevam, não esqueçam de comentar, e deixa o like para o YouTube saber que você está gostando do vídeo. Vou trazer um vídeo novo a cada sábado ou a cada domingo, e foi mal pela voz se tá parecendo um robô de Sneak Sap. É porque eu ainda não tenho microfone, embora minha voz seja muito grossa. Mas eu prometo trazer um vídeo novo a cada sábado ou a cada domingo, sendo um tema diferente sobre animes, séries, filmes ou até mesmo um pouco da vida real, mas não sendo aquele papo de coach. Apesar de toda essa criatividade, esse canal foi totalmente inspirado em canais como o Narrativando e o Danael Fernandes, que eles dão umas belas opiniões sobre seus canais. E se vocês vão pensar que eu vou futuramente fazer um canal tipo Corte do Stark, não precisa ter preocupação que um dia eu irei fazer isso, mas por enquanto eu estou no início. Enfim, espero que eu tenha agradecido vocês com entretenimento e falou! Não se esqueça de você ter que me esperar para os próximos dias dos próximos vídeos. Agradeço, tamo junto. Francamente, vocês sempre dão trabalho, não importa a era. Malditos feiticeiros Jujutsu!